Se Vênus fosse mesmo ensopado, então deveríamos poder determinar isso encontrando o padrão de vapor d'água em sua atmosfera. Mas por volta de 1910, quando esta experiência foi realizada pela primeira vez, foi descoberto que a atmosfera de Vênus parecia não ter um sinal, nem uma gota ou um traço de vapor d'água além das nuvens. E então, em vez de uma superfície pantanosa e ensopada, foi sugerido que Vênus era um osso seco, um planeta desértico com nuvens compostas de fina poeira de silicato. Mas depois, observações espectroscópicas revelaram as linhas características de absorção de uma quantidade enorme de dióxido de carbono. Então, alguns cientistas pensaram que deveria haver muitos compostos de carbono na superfície, fazendo dele um planeta coberto de petróleo. Outros concordaram que a atmosfera era seca, mas acharam que a superfície era molhada. Com todo aquele CO2, tinha que ser água gasosa. Vênus, achavam eles, era coberto por um vasto oceano de água com gás. Bom, o primeiro sinal da verdadeira situação de Vênus não veio da parte visível, nem da ultravioleta, nem da infravermelha do espectro, mas lá de longe, da região de rádio. Estamos acostumados à ideia dos sinais de rádio de vida inteligente, ou pelo menos vida semi-inteligente, ou seja, estações de rádio e TV. Mas há todos os tipos de razões por que os objetos naturais emitem ondas de rádio. Uma razão é que elas são quentes. E quando em 1956 Vênus foi observado pela primeira vez por um radiotelescópio, descobriu-se que o planeta emitia ondas de rádio, como se ele estivesse em uma temperatura extremamente alta. Mas a verdadeira demonstração de que a superfície de Vênus era incrivelmente quente veio quando a primeira espaçonave penetrou nas nuvens obscuras de Vênus e se acomodou lentamente na superfície do planeta mais próximo de nós. Elas eram espaçonaves não tripuladas da série soviética Venera. Em nossa espaçonave da imaginação, nós reconstituímos o seu curso. À distância, nosso planeta irmão parece sereno e pacífico. Suas nuvens parecem imóveis. Essas nuvens estão próximas do topo de um grande oceano de ar com cerca de 100 quilômetros de espessura, composto principalmente de dióxido de carbono. Tem um pouco de nitrogênio, um pouco de vapor d'água e outros gases, mas apenas um traço mínimo de hidrocarbonos. Acontece que as nuvens não eram de água, mas de uma solução concentrada de ácido sulfúrico. Mesmo nas nuvens altas, Vênus é um lugar totalmente horroroso. As nuvens são salpicadas de amarelo pelo enxofre. Há grandes tempestades de raios. Ao descermos, há quantidades maiores do gás nocivo dióxido de enxofre. As pressões ficam tão altas que logo a espaçonave Venera foi esmagada como uma lata velha pelo peso da atmosfera circundante. Abaixo das nuvens, no denso ar claro, é quase tão brilhante quanto um dia nublado na Terra, mas a atmosfera é tão densa que o chão parece ondular e distorcer. A pressão atmosférica aqui embaixo é 90 vezes a da Terra. A temperatura é de 380 graus centígrados, 900 Fahrenheit. Mais quente do que o mais quente forno caseiro. Este é um mundo marcado pelo calor abrasador, pressões esmagadoras, gases sulfurosos e uma desolada paisagem avermelhada. Bem longe do agradável paraíso imaginado por alguns cientistas antigos, Vênus é o único lugar no sistema solar que parece um inferno. Mas hoje, como na tradição antiga, há viajantes que ousam visitar o inferno. A Venera 9 foi a primeira espaçonave na história humana a enviar uma fotografia da superfície de Vênus. Ela encontrou as rochas curiosamente erodidas, talvez pelos gases corrosivos, talvez pela temperatura ser tão alta que as rochas estão parcialmente derretidas e fluem preguiçosamente. As espaçonaves soviéticas Venera, com suas partes eletrônicas há muito fritadas, estão sendo lentamente corroídas na superfície de Vênus. Elas são as primeiras espaçonaves da Terra a pousar em outro planeta.
A razão de Vênus ser como o inferno parece ser o que se chama efeito estufa. A luz do Sol comum visível penetra nas nuvens e aquece a superfície, mas a densa atmosfera cobre a superfície e evita que ela resfrie no espaço. Uma atmosfera 90 vezes mais densa do que a nossa, feita de dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases, deixa entrar a luz visível do Sol, mas não deixa sair a luz infravermelha irradiada pela superfície. Então, a temperatura aumenta até que a radiação infravermelha que foge para o espaço equilibre a luz do Sol que alcança a superfície. O efeito estufa pode transformar um mundo como a Terra em um inferno planetário. Neste caldeirão, não é provável que haja nada vivo, nem mesmo criaturas muito diferentes de nós. As moléculas orgânicas e outras moléculas concebivelmente biológicas simplesmente ficariam aos pedaços. O inferno de Vênus está em alto contraste com o comparativo paraíso de seu mundo vizinho, nosso pequeno lar planetário, a Terra. Aqui, a atmosfera é 90 vezes mais rala. Aqui, o dióxido de carbono e o vapor d'água formam um modesto efeito estufa que aquece o solo acima do ponto de congelamento da água. Sem isso, nossos oceanos ficariam congelados. Um pouco de efeito estufa é uma coisa boa. Mas Vênus é um lembrete ameaçador de que em um mundo parecido com a Terra, as coisas podem dar errado. Não há garantia de que nosso planeta vá ser sempre hospitaleiro. Para manter este mundo clemente, temos que entendê-lo e apreciá-lo. A Terra é um lugar aos nossos olhos mais bonito do que qualquer outro que conhecemos. Mas essa beleza tem sido esculpida pela mudança. Mudança suave, quase não detectável, e súbita mudança violenta. No cosmo não há refúgio da mudança. A esfinge, cabeça humana e corpo de leão, construída há mais de 5.500 anos. Este rosto era outrora enérgico e limpamente apresentado como esta pata em que estou. A pata vinha sendo enterrada pela areia até recentemente e ficava protegida da erosão. O rosto agora está mexido e atenuado por causa de milhares de anos de tempestades de areia no deserto e de pouca chuva. Existe em Nova York um obelisco chamado Agulha de Cleópatra que veio do Egito. Em apenas pouco mais de um século no Central Park, as inscrições nesse obelisco foram quase que totalmente apagadas. Não pela areia ou pela água, mas por nevoeiro, fumaça e poluição industrial, um pouco como a atmosfera de Vênus. A erosão lenta varre a informação. Na Terra, cadeias de montanhas são destruídas pela erosão em talvez dezenas de milhões de anos, estruturas menores em talvez centenas de milhares de anos, e até mesmo os maiores artefatos dos seres humanos em milhares ou dezenas de milhares de anos. Além de tais processos lentos e uniformes, há catástrofes raras, porém repentinas. À esfinge falta um nariz. Em um ato de profanação gratuita, uns soldados o arrancaram a tiros. Se esperarmos o bastante, tudo muda. Processos lentos, uniformes, fatos não anunciados, o vigor de um grão de areia, a queda de uma gota d'água podem, através dos anos, retrabalhar totalmente a paisagem.
E processos raros, violentos, fatos excepcionais que não voltarão a ocorrer em uma existência também causam grandes mudanças. Tanto o insignificante quanto o extraordinário são arquitetos do mundo natural.